Pois é, uma boa noite, pessoal. Nós estamos retornando aqui com mais um Sem Limites, hoje ao lado do jornalista Rony Breiner, que está aqui na bancada conosco. Boa noite, Rony. Boa noite, Wilson. Boa noite, Dado. Todo o pessoal de casa aí. Mais um Sem Limites aqui no GQ Repórter. Boa Perfeito. Noite. Hoje você que está aí já começando a sintonizar, a partir de agora você volta a observar que nós colocamos a bandeira Mercosul, né, que é um projeto que vem sendo executado, uma missão, na verdade, que daqui a pouquinho o Dado Galvão, nosso convidado, vai falar um pouco mais sobre isso, o que representa essa missão, o que representa essa bandeira que nós estamos estendendo aqui agora e cobrindo a nossa bancada. Boa noite, Dado. Boa noite, Wilson, Breiner, internautas. Prazer retornar aqui novamente, Wilson. Pois é, nós vamos conversar aqui com o Dado, principalmente, né, fazer uma análise, ele que acompanha com essa missão, uma missão que tem o reconhecimento, né, da comissão do Mercosul, comissão que trata das questões culturais, educacionais, e que ela é reconhecida, a missão Ushuaia, como uma missão cultural e humanitária do Mercosul. A gente vai entender um pouco mais disso, já tivemos aqui uma outra oportunidade de conversar com o Dado, ele apresentou esse trabalho que eles fazem, né? E agora a gente vai conhecer um pouco mais conversando com ele, já que recrudesce a crise na Venezuela, né? Não chega, parece, nunca a um ponto final. Infelizmente. Boa noite, Wilson, Breiner, novamente, internautas que acompanham o GQ Repórter, o Wilson Novaes. Se você pegar o nosso vídeo de alguns meses atrás, você vai ver que muita coisa que a gente disse aqui, infelizmente aconteceu. Nós acompanhamos isso, Wilson, desde 2015. Eu venho de um histórico de documentários que acompanha a realidade na América do Sul e na América Latina. Primeiro caso da Ioane Sanches. Aí você que está nos assistindo pode buscar aí no YouTube o documentário Conexão Cuba-Honduras, que aí a gente vai fazendo um resumo aqui porque é muita história. Depois você vai procurar Missão Bolívia. Os documentários estão disponíveis e Missão Bolívia é muito atual porque ele vai mostrar o comportamento da nossa diplomacia brasileira nos governos Lula e depois no governo Dilma. Então, em 2015, eu estava saindo do documentário Missão Bolívia, que trata de um senador que estava na época asilado na nossa embaixada em La Paz por ter denunciado o envolvimento de funcionários do governo boliviano com o narcotráfico, e o Estado brasileiro deu proteção. Depois esqueceu esse senador na nossa embaixada na Bolívia, até que um diplomata, o Eduardo Saboia, quebrou a hierarquia, colocou o Roger Pinto Molina num carro diplomático e trouxe o Roger Pinto de La Paz até Corumbá, que culminou na queda na época do Antônio Patriota, que era ministro das Relações Exteriores. Então eu saí desse documentário e a gente já acompanhava pelos meios de comunicação que a Venezuela estava entrando em caminhos muito perigosos. Ditadura, repressão a meios de comunicação, perseguição a opositores. E aí eu vi uma matéria no jornal O Globo, você também pode buscar aí no Google, Nos Porões de Maduro. O nome da reportagem. Essa reportagem tratou do livro do Carlos Javier, que é um jovem escritor venezuelano e também jornalista. Ele escreveu um livro chamado Testemunhos da Repressão, que narrava como jovens venezuelanos que participaram de protestos em 2014 foram presos e torturados. E aí você tem todo tipo de tortura, não é? Simplesmente porque esses jovens foram para a rua protestar por liberdade de expressão, por respeito aos direitos humanos. Então eu fiz contato com Carlos Javier, soldado Galvão, vivo em Jequié, no interior da Bahia, já fiz isso, já fiz aquilo, e eu tenho a vontade de conhecer a Venezuela e essa realidade que é tão propagada nos meios de comunicação. Carlos Javier, não, prontamente vamos fazer sim. Só que aí, Wilson, na época eu não consegui os recursos para fazer a viagem para a Venezuela. Naquela época a Venezuela já entrava numa crise política, passagem aérea muito cara. Então, bati em várias portas
principalmente nas portas de parlamentares e de pessoas que conhecem o meu trabalho através dos trabalhos anteriores, Ioane Sanches, Roger Pinto Molina. E aí, quando eu vi que não ia conseguir os recursos, eu disse, olha, eu tenho uma ideia, eu vou mandar para você uma bandeira do Mercosul e você vai coletando, porque já se falava da entrada da Venezuela no Mercosul e só dependia do aval na época do Congresso brasileiro, e houve uma articulação da presidente Dilma e a Venezuela acabou sendo aceita no Mercosul, mesmo com muita resistência na época da nossa oposição, que já falava de desrespeito aos direitos humanos, etc. e tal. E aí mandei a bandeira que eu pretendia levar na minha bagagem, se conseguisse viajar para a Venezuela, acabei mandando por correio postal. A bandeira começou a percorrer o território venezuelano e daí você tem assinaturas, por exemplo, do atual presidente, o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, assinou na bandeira em 2016. Tem a assinatura dele. Tem a assinatura dele na bandeira. Você também pode visualizar lá no nosso site da missão, que é o missãoushuaia.org, www.missãoushuaia.org. E tem de Leopoldo Lopes, que hoje se refugiou está refugiado na Embaixada da Espanha, tem de Maria Corina Machado, de pessoas que hoje já não estão na Venezuela, fugiram de pessoas que estão presas. Então, todas essas pessoas que são a oposição ao chavismo e ao madurismo, essas pessoas que estão aí nos grandes meios de comunicação, que estão se colocando na linha de frente da ditadura que existe na Venezuela, assinaram na bandeira do Mercosul. Agora, o Dado, às vezes a gente tenta, né, Brian, entender um pouco mais. Você está muito envolvido nisso. Eu me lembro bem que a última entrevista, quando foi que você teve aqui, você lembra? Eu sou... eu também não sou... mas você teve aqui, você já chamava atenção para que a coisa ia chegar... Desde 2015, isso. É isso. 2015. Aí eu até achei que você estava exagerando um pouco. Agora, uma coisa assim que não dá para entender, eu tentaria entender. Atribui muita coisa. Esse é o problema da Venezuela, é por causa dos interesses. Olho no petróleo. É os Estados Unidos e tal e tal. É o velho argumento. É o velho argumento. Aí... Eu também, quando militei em partidos de esquerda, ouvi a mesma coisa, só que eu tinha uma inquietação dentro de mim. Eu falava, não é... O que me ajudou nesse processo de desconstrução foi quando eu visitei Cuba. E eu visitei Cuba 2 vezes. A primeira para apresentar um trabalho ligado à Igreja Católica e a segunda para apresentar um trabalho ligado à Igreja Católica. O primeiro foi A Fábrica, um documentário da Pastoral Carcerária, e o segundo, você lembra muito bem, A Grande Moeda, com a doutora Zilda Arnes. E aí a minha mãe viu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja e disse, olha, você vai para Cuba? Olha o que essa senhora está dizendo. E o que a Ioane Sanches dizia nas páginas amarelas da Veja era realmente tudo aquilo que eu vi quando eu fui a Cuba a primeira vez. Aí eu já fui com a ideia de Dado, agora, documentar para a isso. gente tentar entender, os governos ditos de esquerda, os governos ditos democráticos do Brasil, conviviam lado a lado com essa ditadura nesses outros países. E aqui no Brasil pregavam a outra, né, conceituação de liberdade, de liberdade para o povo, de democracia absoluta. É isso aí que eu não consigo... Financiaram, né? Tem essa parte fechar. De forma mais escandalosa nos últimos governos Lula e Dilma. Por exemplo, nós sabemos que a Lava Jato faz conexão ali, o caso do Peru mesmo, que a nossa mídia falou de forma muito superficial, o ex-presidente peruano não aceitou ser preso, pegou o revólver e a Lava Jato ela vai fazendo conexões em Cuba, com o Porto de Mariel, e aí você sabe, mas como é que você vai provar, Wilson, as maracutaias em Havana com a construção do Porto de Mariel? Só quando houver um câmbio. Ninguém sabe quando. Por quê? Porque lá não tem Ministério Público independente. Fechado. Como é que você vai apurar? A equipe da Record foi para a Venezuela tentar ver se segue as conexões de como se deu a construção do metrô de Caracas e outras obras. Por exemplo, nós temos projetos sociais aqui importantes que foram copiados na Venezuela.
Minha Casa Minha Vida aqui, lá a vivenda é melhor. As mesmas construtoras envolvidas nas construções dos condomínios aqui foram as mesmas construtoras lá, só que não há investigação. E quem tentou fazer isso pela via jornalística sofreu repressão. É só você pesquisar no Google, a equipe da Record detida na Venezuela. Tomaram o equipamento dos caras, ficaram mais de 90 horas detidos, equipamento confiscado, e aí você faz essa conexão dos governos. Eu lembro que quando o Chaves esteve no Brasil para alfinetar a Globo, visitou os estúdios da Record em Brasília, porque você sabe que há esse conflito da comunicação, inclusive agora com esse governo aí, em alguns meios de comunicação é vinculado de que foi tirado muitos recursos publicitários do Grupo Globo, e hoje a Record é a TV que mais... Então é um jogo de interesses muito grande. Agora, só que a gente tem que fazer uma vírgula muito grande para o que aconteceu no âmbito da Operação Lava Jato. E aí nós temos um personagem baiano que pode auxiliar muito as autoridades brasileiras a respeito disso, que é o João Santana. O grande homem da publicidade, cabeça pensante, que fez as publicidades também do Chaves e depois do Maduro. E aí eu não entendo por que as nossas comissões de relações exteriores e sei lá quantas comissões o Congresso tem que não convidou esse senhor ainda e sua esposa, porque ela recebia o dinheiro em dólar, em espécie, está nos autos da Lava Jato. Sim. Você pode pesquisar aí também. O que é bom da democracia é isso, que a gente vai falando as coisas aqui diga, pesquise lá, vá verificar isso. O cidadão hoje na Venezuela, recentemente, vários meios de comunicação, que os poucos que ainda restavam foram invadidos por militares, etc. e tal. Até semana passada, até uma missa foi invadida por coletivos chavistas. Bombas e idosos passaram mal no interior da Venezuela. Então, nós ainda vamos falar muito sobre isso, porque tem as conexões da Lava Jato que não podem avançar porque são países autoritários. E eu lhe pergunto, e como é que o Chaves resiste? O Chaves, não, desculpa, o Nicolás Maduro, ele resiste, enfrenta o outro, se rotulou, foi para as ruas o Guaidó, mas não consegue. É um governo paralelo que não consegue ser um governo de fato de direito. Bem, a forma de repressão, a orientação é a escola cubana. A forma de reprimir, a tecnologia que é usada, aqueles carros mesmo, não sei se você viu aquela imagem que chocou o mundo, né? Aquele carro é conhecido, eu chamo do caveirão da ditadura chavista, mas ele é chamado lá de baleia. Carro chinês. Se você for a Cuba, você vai ver os carros velhos e a polícia toda equipada também com toda a tecnologia dentro dos carros, tecnologia chinesa. Aquele monitoramento que o governo da Bahia adquiriu agora, foi até reportagem no Fantástico, que localizou um cara no carnaval. Mas eles estão usando isso na Venezuela. Eu tenho um amigo diplomata que foi a primeira coisa que ele falou para mim, ser cuidado. Há meses atrás, essa tecnologia que estão usando lá no processo de identificação, principalmente no aeroporto. Por isso que você vê uma repressão muito forte em cima dos jornalistas. Se você é um jornalista que tem um grande meio de comunicação por trás, uma CNN, você vê que a Eliana Jorge, que é a correspondente do Globo News, ela faz freelance para Globo News em Caracas, você não vê matéria dela nas ruas de Caracas com o microfone, com a marca da TV Globo. A TV Globo, há anos atrás, eu não bem de data, ela foi negada a autorização para ela fazer imagens na Venezuela. Ela queria imagens
lá do Caribe venezuelano para utilizar em uma das suas novelas. Eles negaram, porque tem a Rede Globo como uma emissora que defende os interesses do império. Então, Wilson, qualquer coisinha é utilizado para te colocar no cárcere, para dizer que... Só que os argumentos são os argumentos de muitos e muitos anos atrás. É o império, estão de olho no petróleo, traidores da pátria, e se você fizer uma retrospectiva da nossa eleição de 2014, você vai ver que muitas coisas foram utilizadas aqui. Tem para você ver como isso foi perverso, porque às vezes a gente não tem a memória assim ativa, mas a Marina Silva, por exemplo, no seu processo eleitoral, uma propaganda criada pelo João Santana, que foi de uma perversidade tão grande que a única voz do próprio Partido dos Trabalhadores que levantou contra a propaganda foi o Eduardo Suplicy na época. Era quando Marina falou sobre a autonomia do Banco Central. Aí colocaram uma mesa, uma família jantando, e aí a câmera rodava e o alimento começava a desaparecer a Marina, que era a segunda na intenção de votos em todas as pesquisas, despencou e não se recuperou mais. Então, quando eu digo sempre, o Dado está envolvido na questão da Venezuela, eu digo assim, olha, mire a Venezuela e você vai entender muita coisa que se passou aqui no Brasil nos governos Dilma, nos governos Lula e nos governos Dilma. Se você quiser também fazer uma pesquisa fotográfica, principalmente do governo de Dilma, você pega ali os anos que o Maduro ganhou a eleição lá na Venezuela, que foi contestada e começou. Você vai ver a utilização do vermelho, a mistura do partidário com o público. Então, muita coisa utilizada pelo chavismo, utilizada pelo Maduro, nós vivenciamos aqui no Brasil. Quando a Dilma foi eleita, Wilson, não sei se você se recorda, todos esperavam o pronunciamento da presidente eleita, você via lá a militância gritar, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Então, as mesmas técnicas de marketing e propaganda que dividiram a sociedade venezuelana em azul e vermelhos. Você vota no candidato A, você é rico. Você vota no candidato B, você é pobre. As mesmas técnicas foram usadas aqui. E fixou na cabeça de muita gente. Fixou e até hoje, Wilson. Hoje, por exemplo, que é justo, estão pressionando cortes na administração, recursos da educação. É justo, mas a gente tem que lembrar também, a gente tem que ter honestidade intelectual e a gente tem que ter tranquilidade na consciência. Nós tivemos um governo há poucos anos atrás que colocou o slogan do governo Pátria Educadora e fez cortes perversos também milhões, né? na educação e não houve muito barulho. Eu encontrei o Martinho da Vila no Uruguai e eu sei que ele é filiado, não sei se é ainda, ao Partido Comunista do Brasil. Nós abordamos, Martim da Vila, eu sou documentarista brasileiro, nós estamos aqui assim, assim, assado, nós temos aqui a bandeira do Mercosul. Nós queremos que você, como um artista brasileiro, chame a atenção dos nossos artistas, porque o silêncio em relação ao que está acontecendo na Venezuela, Wilson. Muita gente que sofreu na pele os horrores da ditadura aqui no Brasil, simplesmente por uma questão ideológica, está lá em silêncio colocam a vinda nos olhos lá, no que está acontecendo. Se você fazer uma visita a Roraima, as pessoas, eu falei isso aqui, as pessoas só te pedem comida. Você fica até constrangido em comer alguma coisa na rua, porque a todo momento tem gente te olhando com cara de fome. O cara só quer comida. Então, é triste a gente ver a nossa classe artística
Você não vê um grande nome, um cara que tem aí milhões de seguidores. Gente, vamos olhar lá para o norte do país. É um estado pobre, está com toda a estrutura social comprometida, porque todo dia chega venezuelano. Então, cadê a solidariedade desse povo, Wilson? O governo liberou uma verba para lá agora, não foi? 220 milhões, foi para lá. Mas pode liberar, mas é como enxugar gelo, porque chega gente todo dia. Não chega o dinheiro, muitas vezes nem chega lá. E criou-se também, Wilson, a guarda bolivariana cobra R$100 por cabeça. A fronteira está fechada, mas se você quiser passar para o outro lado e vice-versa, você paga R$100. Vamos falar com nossos ouvintes aqui, cumprimentar todos, né? Esse papo é muito bom. A gente pode parecer, o que é que vocês querem discutir a Venezuela? Nós temos que discutir o bairro do Jiquezinho, Mandacaru e tal, mas tudo reflete numa sociedade. E aí você provocou agora, sabe por quê? Porque quando eu visitei os colégios para pedir aos estudantes para escrever cartas lá para os refugiados, aí eu falava para eles assim, olha, gente, vocês vão ver a presença do Mercosul já. Os nossos carros vão mudar as placas. O nosso passaporte já fizeram uma mudança lá, que eu queria falar disso. Daqui a pouco a gente vai. Depois... Me permita dar um alô aqui para o pessoal. Kátia Morbeck, boa noite, gente. Parabéns pelo tema. Rita de Cássia, boa noite, meus amigos. A professora Caroline Moraes, boa noite. Que a discussão seja bastante produtiva. A minha defesa consiste no Mercosul progressista e livre. É o que ela diz aqui. Alexandre Ribeiro Silva, boa noite, um abraço a todos, em especial ao amigo Dado Galvão. Muito obrigado. Heloísa, boa noite, Jiqué, parabéns. E temos aqui Tito do Vôlei lá em Belo Horizonte, está nos acompanhando também. Kátia, parabéns, Dado, né, pelas colocações. O Wellington Miranda, é isso mesmo? Inodê. O Wellington, abraço para você. O Alex Marinho, nosso parceiro aí, que anteontem, né? Esteve aqui com a gente, a HelpNet, que está sempre aí colada e também nos dando apoio aí. Não deixe de procurar os serviços aí da HelpNet. Deixa-me ver mais quem é que está por aqui. Carlos Galvão. Carlos é meu irmão. É músico. Está aqui assistindo. Um abraço. Agora, Wilson, eu queria... Às vezes a gente vai falando coisas, eu quero entender esse conceito também de progressista, porque tem muito progressista aí em silêncio, né? É verdade. Em relação que onde estão os progressistas brasileiros? Eu quero entender também o que é esquerda, o que é direita, porque é tudo muito confuso. Tem muito progressista aí que se intitula, se proclama progressista, mas em relação à Venezuela, ou está em silêncio. Total, né? Pois é. Não, a ditadura no Brasil é perversa, mas a ditadura dos outros é uma ditadura necessária. É umas coisas que a gente tem que... Diana Barros, Adonis Silva, também o Gel Souza, todo esse pessoal ligado com a gente aqui no programa hoje, que conversa com o documentarista. Ele faz esse trabalho já há muito tempo com relação a esses países do Mercosul, esses conflitos, né? Diretamente nos atinge. Você pode até imaginar, não tem nada a ver, mas tem sim. Dado, essa questão da placa, mais recentemente, a placa dos carros, tem muita gente que contesta isso, em países da Mercosul já utilizaram. Isso era necessário o Brasil adotar essas placas, mudar essas placas nos veículos? Sim. Que tirou, inclusive, a identificação do município, que era a coisa mais legal, que tinha você tá em qualquer padrão, eu vi o carro de Jiqué, você vê hoje o carro Brasil, Mercosul, e aí? Wilson, nós estamos num processo de integração via tecnologia. Hoje, esse programa seu, às vezes eu escuto você de manhã na rádio, aí você tá mandando um alô sempre lá para a Alemanha, não é? Então, não há como ir de encontro a isso. O Mercosul foi criado já há muito tempo. Mas só que no Brasil fala-se muito pouco dos nossos vizinhos. Eu, na rede pública, eu sempre fui estudante de rede pública e ouvi muito pouco sobre a Argentina, sobre o Paraguai, e são nossos vizinhos. O Mercosul é um processo de integração regional, só que, apesar do nome, ele não é só troca de mercadorias, existe uma cartilha de cidadania Mercosul. E isso é um processo que vem lentamente, com algumas resistências, mudanças de governo,
E a gente não pode ir contra isso. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que esse sistema das nossas placas, esse é o argumento que a gente ouve mais, que em relação à identificação local. Mas é um processo mais moderno. Recentemente, o Programa Fantástico exibiu uma matéria onde o cara roubava um carro lá na fronteira ali no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil, atravessava a fronteira por uma estrada clandestina e vendia o carro lá no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, por preço irrisório, R$1.000, carros de luxo. Com esse processo, há toda uma integração entre sistema de trânsito, polícias, e para localização e para uma legalização do carro, fica tudo mais moderno. Só que às vezes a gente tem mudanças de governo e aí a gente vê algumas ações que, no meu ponto de ver, é um retrocesso. Por exemplo, nós agora no governo Bolsonaro, do nada mudaram a capa do passaporte, colocaram o brasão, anunciaram isso como uma meta de governo de não sei quantos dias, um nacionalismo bobo. É como aquele prefeito que você já trabalhou na administração pública, o prefeito X entra, as cores dele é amarelo. Isso não é diplomacia, isso não é... Agora tem muita informação, tem uma informação na internet, um cartaz fake news, notícia falsa, o cara desenhou e colocou lá, diz que, e puxou assim: tanto que você for pagar da sua documentação vai ser destinado para uma entidade cubana. O Mercosul não tem nada a ver com Cuba. Então, tem muita coisa mentirosa circulando na internet. E passa a ser verdade na medida que ela é propaga e alguns fazem... Seu diploma de jornalismo hoje é válido em qualquer país do Mercosul. Então, é um processo que está em curso. Quando se fala em União Europeia, todo mundo, é coisa do europeu. Quando a gente tenta aqui organizar o Mercosul, para que isso? Isso é fruto daquilo que a gente estava falando anteriormente. Existe todo um processo de ambas as partes, um mais perverso, porque durou muito mais tempo, que dividiu a sociedade brasileira. E com essa abertura, com essa quantidade de informações circulando, tem muita gente falando muita coisa que não é verdadeira. Eu participo de um grupo de caminhada, estava lá um amigo de caminhada dizendo: essas placas aí é o processo de estão querendo fazer no Brasil a mesma coisa que fizeram na Venezuela. Isso é uma coisa totalmente sem nexo. Então, o que é que eu falo para o amigo internauta? Porque quando eu fui para as escolas, a nossa missão, por exemplo, tem o nome Missão Ushuaia. O que é Ushuaia? Ushuaia é uma cidade argentina onde foi assinado o protocolo de Ushuaia. Esse protocolo foi usado, é um protocolo de respeito à democracia, respeito aos direitos humanos. Ele foi utilizado para afastar a Venezuela do Mercosul, porque a Venezuela não respeita a democracia e não respeita os direitos humanos. O que possibilitou também, por exemplo, a circulação de pessoas só com a cédula de identidade. E aí vem uma série de direitos que nós, como cidadãos do Mercosul, tem e nós não conhecemos. Mas a gente precisa buscar informação. Se você for buscar hoje as escolas públicas, dentro das próprias universidades, se fala muito pouco sobre o Mercosul. Quando é que a gente... Mas é meio isolado, né, Dado? Porque aqui não fala espanhol. Você vê que nos outros países ali tem mais essa ligação cultural. A gente é cercado de gente que fala espanhol. Porém, isso não impede que a gente faça esse processo de integração. Mas isso é preciso um envolvimento de toda a sociedade. Vamos aí a notícia da hora. O desembargador Abel Gomes, ele, presidente da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, TRF2, acatou um pedido... E o Michel Temer, que hoje se apresentou à polícia, ele cumpra prisão preventiva em São Paulo. O Michel Temer ficará preso numa sala improvisada da Superintendência da Polícia Federal no bairro da Lapa, região oeste da capital paulista. Ao despachar
pela expedição do mandato de prisão contra Temer. Hoje, a juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, havia decidido consultar o TRF2 sobre a solicitação dos advogados de Temer para que ele, o presidente, largou, né, o governo em 31 de dezembro. Graças a Deus, Agora, que a Lava Jato não uma. morreu. Graças a Deus, há muitos brasileiros que resistiram, foram para a rua, porque o que é que falavam da Lava Jato? Que era uma ação contra o PT. Que ia acabar. E infelizmente... Espera-se que o tratamento seja o mesmo para todos, né? Independente. Infelizmente, a Lava Jato, nós vamos falar de Mercosul. Nós temos um país que fez um exemplo espetacular, que foi o Peru. Os promotores públicos estiveram no Brasil, em conjunto com os promotores públicos do Brasil, e você vê avanços espetaculares no Peru em relação à questão de políticos de alto escalão que se lambuzaram, né? Uma verdadeira quadrilha internacional e por muito tentaram desmoralizar a Lava Jato, que a Lava Jato avance, que a gente tenha democracia na Venezuela e que avance por lá também, porque a gente vai ouvir falar da Lava Jato por muitos e muitos anos. Por isso eu repito, sendo chato aqui, Wilson, você quer entender o processo que esteve em curso no Brasil por muito tempo, pesquise sobre a Venezuela. Pois é, dado outra questão, você começou muito esse trabalho em nível internacional que você realiza por Cuba, né? Eu me lembro bem aquela questão de Ioane Sanches. Você acompanhou muito de perto. Acompanhei de perto. Você viu toda a dificuldade. Foi. Verdadeiro processo de mendigância. Que as pessoas ficavam falando que eu era financiado pelos Estados Unidos. Você também. Outra coisa também, os coletivos que lá na Venezuela usam armas, foram os coletivos aqui do Brasil. É a mesma ideia, a mesma ideologia, com a única diferença. Aqui no Brasil, por conta da nossa legislação e por conta... Nós vivemos num país democrático, apesar dos defeitos, os coletivos aqui, eles não usavam arma, mas era financiado com dinheiro público. Foram esses coletivos que foram lá para Recife recepcionar a Ioane, fazer barulho. Foi tudo armado com o embaixador cubano e com o Gilberto Carvalho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, aí eu vou voltar a Cuba. Foi um dos pontos assim de primeira grande polêmica do atual governo do Bolsonaro. Foi quando ele anunciou, antes mesmo de assumir, que iria cancelar aquele contrato cubanos. Dos médicos, mais médicos, que tinham muitos médicos cubanos, 8 mil médicos 8 mil atuando no Brasil. Até hoje isso não chegou. E isso aí, Cuba tem uma referência realmente numa boa medicina. Você já fez alguma análise sobre isso? Você tem conhecimento como isso funciona? Lá em Cuba, a boa medicina é para aquele cubano que é próximo do governo ou que recebe dinheiro que é enviado por parentes que estão fora do país. Isso é outra coisa que, quando você tiver a oportunidade, não sei se botar uma mochila na sua, você visitar um hospital público cubano, meu amigo. A Ioane fala sobre isso, né? Ela falou sobre isso. Claro. Falando em Ioane, anteontem, uma das pessoas que trabalham com ela, que ela abriu um site lá, o 14e-mail, Wilson, foi sequestrada no meio da rua, desapareceu por algumas horas, encapuzadas, deram alguns socos e depois soltaram novamente. A mesma metodologia da Venezuela. Agora, em relação aos médicos cubanos, você sabe que isso foi revelado em telegramas que eram secretos entre o governo, a embaixada o governo brasileiro e o governo e a embaixada do Brasil em Cuba, que aquilo, o Mais Médicos foi todo idealizado por Cuba. O que configura como é que cadê a nossa soberania, Wilson? Foi todo pronto, isso não sou eu que estou dizendo e nenhum meio de comunicação, isso é público. Pode pesquisar aí telegramas secretos, governo Brasil e Cuba. Que revela que é um ano antes, né? Que tem todo um processo para ajudar na eleição da Dilma.
Claro que o Mais Médicos é um programa espetacular, mas não foi feito de forma correta. Tem muita coisa obscura, muita maracutaia que a gente só veio descobrir agora. Eu lembro que na época daquela repercussão da Ioane, o então senador Ronaldo Caiado, Cidado, eu quero que você venha no Congresso dar um depoimento sobre a sua experiência em Cuba. Eu falei, senador, eu fui a Cuba, mas eu conheço um médico cubano que ele vive no Nordeste, acho que no Ceará, e ele entrava muito em contato, porque ele sempre perguntava, e aí, vai dar certo a Ioane vir ao Brasil? E esse médico cubano foi ao Congresso brasileiro e deu um depoimento, inclusive tem milhões de compartimentos, eu não me recordo bem o nome do vídeo agora, mas é um vídeo que ele vai ao Congresso para uma audiência pública e diz para os deputados que os deputados que apoiam a ditadura em Cuba têm as mãos manchadas de sangue, e aí vira uma confusão. É um médico cubano que fez todo o processo no Brasil, ele não já atua no Brasil por muitos anos, mas ele fez aquele processo do conselho, o conselho de medicina, ele passou na prova e atua como o conselho de medicina determina. Então, o testemunho dele é espetacular, porque é um médico cubano que se refugiou em Miami, depois veio para o Brasil, fugindo da ditadura. Agora, Dado, eu estava vendo a Profissão Repórter da semana passada, mostrando alguns médicos que conseguiram continuar aqui no Brasil, né? Só que eles não podem trabalhar por conta da questão de documentos, burocracia. Toda, né? Essas pessoas, médicos mesmo, o cara falando 30 anos de carreira, tá vendendo espetinho. Ele e outro vendendo espetinho, outro tá trabalhando. Para sobreviver. Tá trabalhando como caixa de um supermercado, um cara que é médico, que tem uma experiência. E um país que precisa de médicos, né? Porque esse programa de formação de médicos foi uma ideia do Guevara. E que o Guevara, ele tem dois lados. Ele tem o lado aqui da jovem idealista argentino, que é de família rica, sai da Argentina com as suas inquietações por conta das misérias da nossa América Latina, e depois ele entra num processo político e vira um ser humano perverso que comandou paredões, etc. e tal. Então, quando eu vejo o Guevara, eu reconheço o lado humano dele, mas também do ser humano que se transformou e virou um ser humano perverso. Tão perverso que ele vai para uma missão suicida na Bolívia, né? Um cara asmático, na altitude boliviana, é uma missão que não precisa ser especialista para entender que aquilo era suicídio. Então, a escola latino-americana, o ideal é muito positivo, muito bonito. É formar médicos com a visão humanista, não preocupado em atender em grandes consultórios, não preocupado com lucro, com o sucesso financeiro da carreira. Mas por trás disso tem todo também as ferramentas políticas, né? E aí tem coisa que a gente não... A questão do salário mesmo, 70%, antigamente era até maior, né? Era da cooperativa, né? Pois é, que é pela nossa Constituição um trabalho escravo. A leitura pela nossa Constituição é trabalho escravo, só que fizeram uma maracutaia jurídica e diziam, não, isso vai para uma fundação latino-americana e repassada, não sei o quê. Mas tudo isso foi construído com auxílio do governo de Cuba, já prevendo naquela época que a oposição, que era uma oposição fraca, Wilson, a oposição muito fraca. Um cidadão fez um comentário comigo que eu achei... Você falou da oposição brasileira. Na época, sim, na época que aí... Na militância, a oposição meio que faz... A eleição de 2014 mesmo, a visão que eu tenho é que nós fomos enganados, todos nós. Porque, por exemplo, os candidatos que foram para o segundo turno, Aécio e Dilma, todos dois envolvidos na Operação Lava Jato. Então, era a continuidade do mesmo. Então, em relação que nós estávamos falando em relação aos médicos cubanos, todo esse processo é público hoje,
foi revelado por conta da chegada desse governo aí ao poder, e toda essa documentação está pública. Você pode conferir como foi que foi construído esse projeto dos Mais Médicos, que na verdade foi uma ideia cubana. Algumas coisas, por exemplo, como valores, que o governo cubano queria um pouco mais, mas uma preocupação específica em que aquele trabalho servisse para a reeleição da presidente Dilma na época. Que ajudou o povo brasileiro, de certa forma, em regiões que não tinham médicos, e isso ajudou. Sem dúvida. Mas, sem dúvida, por trás disso, tinha muitas outras. Vamos aqui ao pessoal que está com a gente. Alexandre Ribeiro Silva, boa noite, um abraço. Um especial amigo Dado. Kátia também mandando esse abraço para Dado. Deixa eu ver mais aqui. Antoniel Ribeiro. Sueli, lá no Campo Largo, Sueli do Campo Largo, né? Ela tem esse orgulho sempre de colocar. Eu sou a Sueli do Campo Largo, região aqui do nosso Zona Rural, né? Um abraço para você, Sueli, sempre prazer. Cida Silva, Chico Salles, né? O grande Chico, artista plástico, né? Médico veterinário, hoje na aposentadoria, mas que não para. Participou de uma exposição recentemente lá na Biosfera. Você esteve lá? Não tive lá, muito legal. Perdi, mas eu vi as fotos, muito bacana. Hernando Peixoto, olha quem aparece. Hernando é meu amigão, mas só aparece em época de pré-eleitoral, sabia? Ele está em Salvador. Daqui a pouco ele me liga aqui e diz: eu sou candidato a vereador aqui na capital. E já foi aqui em Jiqué também. Júlio Fernandes Valdiceu Nascimento. Hernando diz: boa noite, grande amigo. É amigo mesmo. Hernando é uma figura simpática. De Apuarema, né? Mas morou muito tempo aqui em Jiqué. Carlos Galvão, volta a falar, o irmão aqui do João Fernandes Val. Boa noite, Wilson. Estou aqui em São Paulo assistindo o programa, né? Que não é gravação, na verdade, é ao vivo. O programa Júlio e Carlos prestigiando com a sua família, o Sem Limites, lá em São Paulo. Obrigado a vocês. Também o Fernando Matos Filho. Fernando Matos está aí com a gente. Diz assim que a discussão aqui é muito enriquecedora, né? Que ele está fazendo as avaliações. Ninguém tem que concordar com o que você está claro. Tem controvérsia, tem discussões, tem os que dizem que é diferente. E que bom, legal, né, Wilson, que a gente pode gozar desse clima sem ter preocupação de que coturnos... Vem aqui, deu um pontapé aqui. Acaba com o sem limite, põe o limite no sem limite. Ou se de repente falta luz, falta... a energia elétrica. A internet, né? Teve isso lá na Venezuela. O Hernando está pedindo para a gente dar um apoio a ele para ele alugar um prédio aqui de Jiqué, viu? Está lá à disposição. Acho que ali na Damião Vieira. Falou, Hernando Peixoto. Está lá nos assistindo. Uhum. Agora eu tenho uma pergunta para o Dado, Wilson. Porque você veio aqui no ano passado, digamos que estava meio que numa guerra fria, né? Agora o negócio já esquentou, porque chegar ao ponto deles colocarem a baleia, né? Como você falou, a baleia, o caveirão. O caveirão, para cima da população, tudo filmado, é porque ele meio já largou de mão, assim, não está escondendo mais nada. Você acha que está se encaminhando para a parte final? O Guaidó, inclusive, disse que teve alguns militares que desistiram, depois o Mourão disse que foi tiro no pé o que ele fez, que não tinha tanto apoio militar assim. É muito bom fazer análise do conforto, abrir a geladeira, ter comida, ar-condicionado a qualquer momento. Então, eu vi, muitos analistas criticaram o Guaidó, só que eles querem sair daquilo. E é repressão todos os dias. Então, não existe estratégia certa e estratégia errada. É bala. É gente clandestina na rua. O Guaidó corre risco de vida? Sim. Né? Ele antecipou, Wilson, essa última movimentação aí que esteve, foi para frente dos quartéis, conseguiu libertar o Leopoldo Lopes da prisão domiciliar, porque existia informações vazadas pelos próprios militares, que não são todos que apoiam o Maduro. O Maduro tem a maioria, mas não, uma grande parte, né? uma grande parte. E uma pergunta também, por exemplo, hoje prenderam o vice-presidente da Assembleia venezuelana. E a grande pergunta é: por que não prendem o Guaidó? Por que não prendem? Então, existia rumores de que ele seria preso
antes das manifestações agendadas para o dia 1º, que é o Dia do Trabalhador. Então, o que ele fez? Antecipou, pediu para que as pessoas fossem para a rua para se proteger da suposta prisão que poderia acontecer, segundo informações que eles recebeu de militares que não são fiéis a Maduro. Então, num ambiente de caos, de tortura e de perseguição, não há estratégia certa. Para a gente que está aqui assistindo, acompanhando, é muito fácil. Mas você está aqui, a qualquer hora, você é sequestrado e levado para lugares onde cometem torturas. Um shopping center no centro de Caracas mesmo, hoje é tido como um grande ambiente onde opositores são levados para lá e torturados. Então, são muitos relatos de tortura, morte e perseguição. Você sabe que, né, e a história conta isso, que muitos desaparecem, né? E a gente só vai saber depois, como aconteceu na nossa ditadura brasileira, que até hoje a gente não sabe aonde está a ossada de muita gente que sumiu naquela época. Então é essa reflexão que a gente deve fazer. Pois é, hoje, por exemplo, dia 9 de maio, o governo venezuelano, né, do presidente Nicolás Maduro, ele fazia hoje uma comemoração. Enquanto a crise está de um lado, ele age de outro lado, né? É o contraponto. Até você citou aí, que é o Minha Casa Minha Vida lá, que é o Grande Missão Vivenda. Lá é GMVV. Né? E as vivendas são realmente melhores. Eles dão... A qualidade é melhor que a brasileira e na época de... riqueza, o Chaves chegou a entregar casas com móveis. Ele diz aqui, na nota de hoje atualizada, que essa Grande Missão Vivenda é parte das políticas de inclusão social promovidas pelo ex-presidente Hugo Chávez, desde que assumiu o poder e deu início à chamada Revolução Bolivariana. Em 1999, primeiro ano do governo chavista, o déficit habitacional era de 1,5 milhão de casas. Né, em 99. Desde 2011, quando foi criada a missão, 2.621.000 casas foram construídas. Então, as casas chegaram ao povo, né? Não, porque é questão dos números, né? Como não existe... IBGE lá, confiável. Organizações independentes para conferir, a gente só tem os números que são apresentados. Foram apresentados agora quando a ONU declarou situação de humanitária grave, houve toda essa problemática, porque não tinha como conferir os números. Então, eles colocaram ali pessoas que fugiram, médicos que acompanhavam a situação com base nessas informações, porque é uma ditadura, não é? Você não tem acesso às informações. Então, é muito difícil você dizer, olha, são números verdadeiros. Não tem um contraponto, entendeu, Wilson? Desculpa aí, mas uma pergunta, você se apaixonou por esse tema, por essa discussão em nível assim principalmente do Mercosul, né? Que você acompanha e breve você vai dar uma chegada por lá, não vai? Tem coragem de entrar lá? Bem, sobre esse processo aí a gente não pode falar muito, mas a ideia é que a bandeira seja entregue em território venezuelano ao presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, para que a Venezuela democrática, progressista, como muitos gostam de dizer, volte ao Mercosul, porque eu costumo dizer que quem está fora do Mercosul é a ditadura do senhor Maduro. O povo venezuelano que está na rua, lutando, brigando por democracia, combatendo a baleia, o caveirão venezuelano nas ruas, essa Venezuela continua no Mercosul. Continua tanto que o Brasil, por exemplo, poderia dificultar a entrada do cidadão venezuelano, exigindo passaporte e outras exigências, mas manteve o cidadão venezuelano pode ingressar no Brasil, apesar da Venezuela estar suspensa, só com a cédula de identidade. Pois é, e outra informação, a gente está aqui obtendo algumas informações da hora, né, do que está acontecendo por lá pela Venezuela, e isso não para. Diz até que os Estados Unidos subiram o tom de ameaças
contra a Venezuela após a prisão do vice de Guaidó. É o que dizem Zambrano, né? É o Zambrano, né? Isso, essa presença norte-americana conta, Wilson, da falência da nossa ditadura nesses anos. Não é? A gente escolheu um lado, Estado brasileiro, na época do governo. Essas denúncias, como eu acompanho isso desde 2015, já em 2015 já existia denúncia de fechamentos de meios de comunicação, sequestro de opositores. O nosso país gigante da América do Sul, nos organismos internacionais, fazia vista grossa para tudo isso. Era aliado, tinha interesses lá da Odebrecht e etc. e tal, e simplesmente faziam vista grossa. Não é ditadura, são os nossos aliados ideológicos, gostam de vermelho também. Então, a gente faz até hoje. A gente faz. Para você, o ex-presidente Lula, ele apareceu nos programas eleitorais da campanha do Maduro, pedindo voto, dizendo, não, isso aqui é uma democracia e etc e tal. Tem coisa que não dá para entender isso. Por exemplo, o PT, a Gleisi Hoffmann, divulgou uma nota, foi para a suposta posse do Maduro. Então, eu fico imaginando, meu Deus do céu, a quem esse país estava entregue? A quem esse país estava entregue? E muitas coisas serão reveladas com o passar dos anos, com a chegada da democracia na Venezuela. Fé em Deus, isso vai ser breve. Com a chegada da democracia em outros países que ainda não são democráticos, ou que têm uma linha democrática, que você pega aí, por exemplo, quem é que sai em solidariedade à Venezuela, Wilson? Na América do Sul, Bolívia. A Bolívia do seu Evo Morales, apesar de estar andando bem das pernas economicamente, mas é um país que persegue os opositores também. Então a Bolívia não, que é o próximo país aí, e eu acredito que vai haver uma resistência do Congresso brasileiro à entrada da Bolívia no Mercosul, porque é um país violador dos direitos humanos. Como eu disse para vocês que me envolvi num documentário, Missão Bolívia, onde um senador boliviano denunciou envolvimentos de funcionários do governo de Evo Morales com narcotráfico, funcionários de alto escalão, foi ao presidente, denunciou e passou a ser perseguido. Recebeu proteção do Estado brasileiro e, por conta do alinhamento ideológico de Dilma e Evo Morales, o mesmo país que deu proteção esqueceu esse cara na nossa embaixada. Um preso aqui do Conjunto Penal de Jequié tinha mais direitos do que um senador asilado na nossa embaixada. O cara estava pirando. Proibiram assistência religiosa, ele não tomava banho de sol, proibiram o banho de sol, e o cara estava entrando num estágio de depressão, falar em tirar a própria vida. O embaixador na época, Beato, foi afastado da embaixada porque o Evo Morales disse que ele era conivente com a oposição boliviana. O Eduardo Saboia, que era de um cargo inferior, encarregado de negócio da embaixada, assumiu a embaixada temporariamente. O cara estava pirando, ele ficou com medo do cara atentar contra a própria vida na embaixada e aquilo ser atribuído a ele. E aí rompeu com a hierarquia diplomática, colocou o cara dentro de um carro diplomático, que também, pelas leis internacionais, é extensão do nosso território, e trouxe o Evo Morales até Corumbá. Esse documentário é muito interessante, que você que está nos assistindo assista. Chama Missão Bolívia. A TV Cultura exibiu esse documentário 2 vezes, em lembrança ao senador ao senador Roger Pinto, que morreu no Brasil num acidente de avião. A TV Cultura do Paraná exibiu 2 vezes e ele está disponível na internet. É só você digitar Missão Bolívia completo. É um documentário de 2 horas. Você vai ver como a diplomacia brasileira se comportou nesse caso, e você vai entender por que eu estou aqui falando de Venezuela, por que eu estou aqui falando de Cuba. Perfeito. Hernando, manda um abraço para o doutor Eduardo Magno Senhorinho. Ele diz, meu amigo, melhor médico psiquiatra de Jiqué. Gilvan Cigano também está mandando um abraço para a gente. Luiz Henrique e a Sueli Bispo, a Sueli de Campo Largo.
Lembrando ao ouvinte, aquele que acessou agora, essa bandeira que aqui está é uma bandeira documento que o Dado pretende levar, não é, para entregar em território venezuelano ao presidente encarregado Juan Guaidó, que assinou na bandeira em 2016. Ele foi para o lançamento de um livro sobre o... como é que é o nome dele, que está na Embaixada da Espanha? O Leopoldo Lopes, que hoje está refugiado na Embaixada da Espanha e na época estava preso, porque depois ele foi preso e depois foi para prisão domiciliar. E na época o então deputado Juan Guaidó deixou sua assinatura na bandeira. Hoje é o presidente encarregado da Venezuela. Surgiu uma cara, um nome, uma figura que peitasse, né? Porque a oposição venezuelana, por muitos anos, colocada na parede pela força do chavismo, pelas políticas sociais e pelo desmantelamento da estrutura democrática que tinha na Venezuela. Então, a oposição venezuelana se dividiu muito. Então, o surgimento de Juan Guaidó foi muito importante nesse processo de uma figura, e ele está dando está colocando a cara em nome da democracia, e coincidiu que em 2016 ele deixou sua assinatura na bandeira abaixo-assinada do Mercosul, que saiu de Jequié via correio postal, porque, repito, não teve financiamento da CIA, foi mandada não teve dinheiro dos Estados Unidos. Wilson, muita gente deve ter aquele Dado Galvão, ele deve receber. Não, preconceito. Eu vou lhe contar uma história. Um reconhecimento em vários grandes veículos. Uma vez a Globo News, quando se criou uma expectativa de que a Ioane pudesse vir para o Brasil, que a gente fez toda aquela campanha, escreve para o Jacques Wagner, governador, e pede ao Jacques Wagner que o Jacques Wagner fale com o presidente Lula e depois fale com a presidente Dilma. Aí a Globo News me chamou para uma entrevista lá no Rio. Voltei para a entrevista, encontrei um cidadão aqui que você conhece, não vou falar o nome. Aí o cidadão falou bem assim: mas rapaz, você esteve na Globo News, falou de Jequié, mas não falou do deputado que lhe ajudou lá com os cartazes, etc. Mas eu estou lhe contando isso para você ver como é que funciona o mecanismo. Às vezes a gente passa por um processo de humilhação que às vezes só a nossa família sabe o que é que a gente passa para levar essas coisas à frente. Outros, o que é que você está em Jequié falando sobre Mercosul? Por que é que você não foi embora daqui e foi procurar um grande... Não é assim. As coisas acontecem. Eu, graças a Deus, sou de Jequié, sou do interior. Quando comecei a filmar, meus primeiros vídeos foram no Colégio Polivalente, com a câmera emprestada do Beto Costa, que era um amigo meu, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera, e a câmera na época era muito cara, porque era VHS. Você lembra da época que o acesso a essas tecnologias eram para poucos, né? Verdade. Acesso a uma fotografia, e o Beto Costa era que filmava para mim, só que com força de vontade e sempre encontrando no caminho pessoas iluminadas que diziam: olha, o que você está fazendo é interessante, siga, vá em frente. E aí você viu, graças a Deus, graças a uma câmera na mão e força de vontade e determinação, a gente conseguiu influenciar, mudar situações através dessa ferramenta que é espetacular, que é o audiovisual e, em especial, o cinema documentário. Ok, o tempo nosso esgotou, não é, Brian? A gente está encerrando aqui esse programa, mas foi legal, eu gostei, eu me atualizo, me informo, isso é cultura. Eu sempre digo assim, esse programa tem essa proposta de sem limites, porque o sem limites que a gente quer dar é das discussões, não é uma discussão fechada, talvez, de um veículo de radiodifusão da cidade, que só pode...
naquele tempo, falar daquilo, aqui abre espaço para você. Se alguém contestar tudo isso, você estaria aí para contestar tudo o que foi dito pelo... Venha com conhecimento, com informação, com conteúdo, que você vai ter o mesmo espaço para sentar aqui nessa cadeira e debater com a gente. E o bom de tudo isso, volto a lembrar, é a democracia, a liberdade de expressão, não é, Wilson? Com certeza. O que está faltando nesse momento para os nossos irmãos, cidadãos do Mercosul, irmãos venezuelanos, que são impedidos de ter uma câmera na mão e falar o que pensa sobre a ditadura. O indivíduo, o cidadão venezuelano que pegar o seu microfone e começar a falar, olha, estamos vivendo uma ditadura, vai ter sérios problemas. Então, que bom que a gente tem esse espaço. O Dom Cristiano sempre falava, veja tudo o que você deseja ver e retenha para você aquilo que é bom. Por isso e é isso um conceito interessante de liberdade de expressão e de democracia. Ok, chegamos ao final. Rony Braga, é com você. Hoje é você que serra. Foi muito bom o papo, é sempre bom quando o Dado vem aqui e a gente vê essa bandeira aqui histórica, bacana demais. Eu espero que o pessoal tenha gostado, porque informação é sempre bom saber sobre o passado para não repetir no futuro, né, Dado? Agradecer todo mundo aí. Com certeza. Eu agradeço muito, tenho acompanhado vocês, acompanhei toda a cobertura lá, isso da exposição. Estou acompanhando um programa novo que você... tecnologia. A respeito da tecnologia, e sempre que for possível, pode convidar que aqui nós vamos estar e pode ter na certeza que eu vou estar mantendo você informado de todos os passos da missão. Inclusive, é uma preocupação nossa, todos os nossos passos estão lá documentados em www.missãoushuaia.org. Todo o processo desde 2015. Eu queria uma coisinha que eu esqueci. Eu encaminhei recentemente para a Comissão de Relações Exteriores, para o deputado Leulo Manto Júnior, que é membro. Encaminhei para o deputado porque ele tem domicílio eleitoral em Jequié e é membro da Comissão de Relações Exteriores, sugerindo que ele faça um requerimento de audiência pública convidando o escritor Carlos Javier, que faz parte da nossa missão, para falar sobre a repressão em relação aos jovens na Venezuela, para que sirva como processo educativo para a juventude brasileira em relação a regimes autoritários. E também para que possamos levar a bandeira abaixo-assinada do Mercosul ao Congresso brasileiro. Encaminhei a carta, espero que o deputado, como membro da comissão... Parece que ele está em Jequié hoje, né? Tem um encontro aí na Câmara para debater a situação do Distrito Industrial. Dê encaminhamento a essa sugestão de requerimento e também encaminhei para a deputada federal do estado de Roraima, a Sheridan Oliveira, o mesmo que é membro da comissão, por conta das realizações que nós fizemos no estado de Roraima e vamos fazer agora no dia 1 e 2 de julho. Nós vamos levar a bandeira para a Boa Vista e para a fronteira, para que os refugiados venezuelanos possam assinar na bandeira, porque ela ainda não visitou o estado de Roraima, nem a fronteira. Então, encaminhei para esses dois deputados, a gente espera ser atendido, porque a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre Mercosul e a gente precisa falar sobre a ditadura em curso bem pertinho de nós, ao norte do Brasil. Infelizmente, há um silêncio por parte de muitos auto-intitulados progressistas brasileiros, de artistas humanitários que lamentavelmente, estão em silêncio sobre o que está passando ao norte da fronteira brasileira. Pois é, Zé Luiz Del Sarto, nosso abraço, está aí ligado aqui com a gente, assessor aí, Zé Luiz Del Sarto, Festa de Arromba. Arlete Pereira Lima, deixa eu ver aqui, o Antoniel, não é o Jael, mas é cruel. Ele é Antoniel Ribeiro, ele disse aqui, a medicina cubana é tão boa que o Hugo Chávez foi se tratar lá e morreu. Aí também é duro naquela. Abraço, Rony. Valeu, Wilson. Valeu, Dado. Um abraço. Tchau, gente.